Estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa terça-feira o nosso foco é o jogo da Juventus contra o Cagliari pela Coppa Itália, oitavas de final, para definir quem será o adversário do Empoli nas quartas de final. A Juventus vacilou nesse final de semana contra a equipe do Venezia, chegou a estar vencendo o jogo, mas permitiu ao Venezia um empate, tomou a virada e só foi buscar um empate no final. Engraçado que foi um jogo que a Juventus deu um padrão de back, estive a favor da Juventus, peguei o primeiro gol da Juventus numa bola parada, mas a Juventus simplesmente permitiu ao Venezia a virada e teve que buscar um ponto no final dentro de casa. Pensando em título, acabou sendo um ponto ruim de se conquistar em Turim, né? Lógico que pensando em título, o campeonato ainda está só no começo, mas perder ponto em casa para o Venezia não é um cenário muito bom, afinal de contas, Inter de Milão, Napoli, Atalanta provavelmente vão acabar conquistando esses pontos dentro de casa. A Juventus começa em Turim com uma cotação de 1,45, lembrando que esse é um jogo eliminatório, um jogo único e vai ser decidido na casa da Juve. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 17 de dezembro. Bom, como é o único jogo do dia, eu já vou começar, obviamente, pedindo para você deixar o like no vídeo, para eu não me esquecer. Provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas ainda assim minha memória não anda muito boa. Se você puder deixar o like no vídeo, me ajuda demais da conta. Outra coisa, apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, do seu emocional. É sempre um recado muito importante para você que está me assistindo. E se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final. E depois, se gostar, se inscrever. Lembrando que isso aqui não é um vídeo de palpites, mas a gente vai tentar tirar o maior número de informações possível dessa partida. Eu queria mergulhar um pouquinho mais a fundo nessas oitavas de final da Coppa Itália para entender como é que está a situação, né? Aqui embaixo a Lazio passou pelo Napoli, venceu por 3-1 e espera o adversário da Inter com a Udinese, que acontece no dia 19, se eu não me engano, dia 19 vai ser uma quarta-feira, não, uma quinta-feira, né? O Milan também passou com uma grande goleada para cima do Sassuolo e aguarda Roma ou Sampdoria, que acontece na quarta-feira. O Bolonha goleou o Monza e aguarda o adversário de Atalanta e Cesena, que acontece também na quarta-feira, e o Empoli passou pela Fiorentina e agora espera ou Juventus ou Cagliari. Da última vez, o último campeão da Coppa Itália 2023-2024 foi a própria Juventus, vencendo a Atalanta por 1-0. Era a chance da Atalanta levantar um título recente, a Atalanta não conseguiu. A Juventus passou pela Salernitana, pelo Frosinone, só foi pegar um adversário mais forte na semifinal, que foi a Lazio, e depois pegou a Atalanta na final, certo? Lembrando que a maioria dos times, os maiores, né, entram já nas oitavas de final, e aí fica um processo um pouco mais rápido. Voltando aqui para a parte da temporada 24-25, vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo na Juventus. A Juventus no último jogo empatou, como eu falei, contra o Venezia, e olha só como foi a situação. A Juventus tem um padrão de back, eu estava a favor da Juventus aqui, fiz um back favorito, quem me acompanhou no Instagram viu, eu trabalhei a favor da Juventus, foi um back, digamos assim, mais tranquilo, né? Foi uma entrada a favor bem tranquilo. A Juventus concluiu essa superioridade com um gol, que é muito interessante, pode acontecer dessa superioridade reduzir, a gente tem que fechar a posição, como aconteceu com o Atlético de Madrid também no domingo, pode acontecer da equipe não começar com uma boa superioridade, enfim, e também pode acontecer da Juventus jogar bem o primeiro tempo inteiro e não conseguir marcar um gol. Nesse caso, ela conseguiu concretizar a superioridade em gol, e a partir daí, como a gente consegue ver aqui, ó, a partir do gol para frente, ela abdicou um pouco de jogar, deu um pouco mais de espaço para o Venezia, tomou a virada no segundo tempo, ainda foi no momento onde ela tinha um pouco mais de controle, né, mas aí começou a permitir que o Venezia entrasse um pouco mais na área, de cabeça o Venezia empatou o jogo, depois o Venezia conseguiu a virada aos 83 e aí no finalzinho de penal, no último lance do jogo praticamente, o Vlahovic empatou para a Juventus. Não foi um bom resultado, né? Na verdade, se a gente pegar os últimos jogos, essa sequência de empate da Juventus contra o Milan fora, contra o Lecce fora de casa, contra o Bolonha dentro de casa, isso vai acabar prejudicando a intenção da Juve de ser ou de tentar disputar o título, né? Já dá para perceber que a Atalanta, mesmo número de jogos da Juventus, eu vou puxar aqui para o outro lado para a gente ver, ó, a Atalanta já abriu 9 pontos de diferença da Juve, né? Então fica muito mais difícil de você conseguir brigar pelo título. Tudo bem, a Juventus tem uma defesa mais sólida, não tomou tantos gols, foi uma das equipes junto com a Fiorentina e o Napoli que menos sofreu, mas ainda assim é uma equipe que precisa tomar um pouco de cuidado com esse tipo de empate, né? Vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio. Olha só como a Juventus vem dentro de casa com uma sequência muito grande de empates. Foram mais empates que vitórias, né? Sequência de 3 empates, uma vitória mais um empate, outra vitória
vitória mais um empate, não é um time constante, né? Saiu na frente em 50% dos jogos, falha relativamente pouco em marcar, 25% para a Juventus até que é um número alto, né? Mas vou considerar aqui um número mais baixo, 63% dos jogos sem sofrer gol, então defensivamente é um time muito sólido, precisa de uma média de 3.5 finalizações no alvo para marcar um gol e 7.7 finalizações no geral para conseguir um tento, né? O time do Cagliari já tem dificuldade de vencer fora de casa, óbvio, eu estou levando em consideração aqui o campeonato italiano, as duas equipes estão na Série A, então facilita, né, no nível de enfrentamento. O Cagliari só venceu uma partida fora de casa, esse é um jogo como se fosse da Série A, tá? O Cagliari vem para enfrentar a Juventus em Turim, a diferença é que o Cagliari não soma um ponto com o empate, simplesmente vai levar esse jogo aqui provavelmente para os penais, né? O Cagliari não sai tanto na frente do placar, sofreu gol em todos os jogos, não é uma quantidade exacerbada de gols, 1.5 de média de gols sofridos. Também não é aquele time que sofre goleado o tempo todo, mas é com frequência. E marcou uma média de um gol por jogo. Precisa de menos finalizações no alvo para poder marcar um gol, né? Pelo menos no aproveitamento, é melhor que a Juventus. O primeiro tempo, você até consegue ver algumas características de superioridade da Juventus, mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Porém, se você olhar com carinho, o número ou os números não são tão distantes assim. Então não vejo uma Juventus massacrando o Cagliari no primeiro tempo. Óbvio que aí a gente tem que separar a questão da leitura de jogo de uma maneira um pouco mais idealizada. Eu posso dizer que a Juventus apenas com uma posse de bola, jogando contra um Cagliari que escolheu jogar recuado, está massacrando o Cagliari? Acredito que não. Existe sim um domínio territorial da Juventus, mas foi o Cagliari que escolheu jogar dessa forma. Então vamos tomar cuidado ao definir como superioridade o fato da Juventus só ter a sua linha alta com bola, porque o Cagliari pode ter escolhido jogar dessa maneira e pode criar perigo no contra-ataque, tá? No segundo tempo, o Cagliari praticamente continua nas mesmas médias de gols marcados, sofridos, vitórias e derrotas, porém a Juventus dobra praticamente o número de vitórias, reduz o número de derrotas, reduz o número de gols sofridos e aí passa a ser um pouco mais confiável, né? Em relação a gols, não me parece ser um jogo com potencial muito grande de gols no pré-live. 63% apenas dos jogos da Juve e 71% dos jogos do Cagliari fora com over 1,5. Porém, existe o potencial desse jogo que é o fator eliminatória. A Juventus atrás do placar aqui vai tornar esse jogo ainda mais under, porque o Cagliari vai se fechar ainda mais. Um 0-0 mantém esse jogo under, porque o Cagliari pode tentar passar nos penais. Agora, o 1-0 para a Juventus, ou a partir do momento que a Juventus consiga fazer 2 gols de diferença, você vai ter um potencial elevado de gols, porque o Cagliari vai ter que sair daquele bloco compactado para poder dar espaço para a Juventus. Óbvio que não é para isso que ele sai para poder buscar uma recuperação, mas ele vai. O resultado disso acaba sendo ceder espaço. Então, nesse jogo para eu trabalhar o mercado de gols, eu quero uma Juventus na frente, o quanto antes. E de preferência, um cenário onde a Juventus venha por 2 gols de diferença com uma vantagem. 1-0, 1-1 ou o Cagliari na frente do placar não me interessa para trabalhar o mercado de gols. Esse back favorito na Juventus ele pode se desenhar desde que o Cagliari escolha fazer um jogo de fato defensivo, compactado e não esteja conseguindo progredir em contra-ataque, ok? O Cagliari contra-atacando não vai me interessar esse back Juve. Vou voltar aqui para mostrar para vocês o cenário que eu trabalhei agora no jogo do Venezia. Olha só, Juventus dominando, em consequência o gol. O gol foi um extra, foi um bônus. O que eu preciso é de uma Juventus dominante. Aqui contra o Bolonha, não houve isso. Contra o Bolonha, a Juventus com as barras verdinhas, ela não conseguiu dominar o jogo. Pelo contrário, ela foi dominada no primeiro tempo. Certo? Nesse estilo aqui eu não vou me posicionar. Agora, assim já é um pouco mais interessante. Vou pegar um outro jogo, ó. Juventus e Torino. Não foi interessante aqui. Não foi uma pressão tão grande da Juventus. Ela marcou logo quando começou um momento melhor. Então não me interessa tanto. Vamos voltar. Juventus e Parma. Olha só o início da Juventus, como foi fraco. Tomou o primeiro gol e só depois que ela começou a vir para cima. Não me interessa jogar dessa maneira. Aqui, ó, recentemente, tivemos um jogo contra o Cagliari qual foi a rodada? 7ª rodada. É exatamente aqui, ó. Cotação de 1,45, cotação de 1,50, vai ser muito parecido aqui o cenário. Olha só como a Juventus demorou um pouquinho para começar a jogar bem, eu não entraria no mercado nesse momento, mas aqui, a partir desse momento, provavelmente aqui houve algumas finalizações, o mercado explodiu lá para cima, nesse momento seria um bom momento para estar a favor da Juventus ou contra o Cagliari. Aí sim, se isso aqui se repetir, vai ser interessante. Olha como a Juventus deu mole no final, a Juventus conseguiu tomar um empate de penal e ainda tomou um vermelho, e não
conseguiu vencer. Esses empates têm prejudicado muito a Juventus na Série A. Mas se a Juventus conseguir me proporcionar uma superioridade no início, e eu conseguir pegar esse gol da Juventus, paciência se ela vai ser eliminada depois, se ela vai tomar virada, se ela não vai passar, aí já não cabe a mim nesse cenário de trade. Se você é um Panther, se a Juventus começar nesse massacre aqui, vale a pena você ficar de olho numa vitória da Juventus, mas você vai ter que torcer por uma cotação um pouco mais elevada. Uma cotação de 1,45 eu acho um pouco mais esmagado, mas você pode pensar numa vitória no primeiro tempo. O problema do handicap asiático aqui é que a Juventus tem que estar na frente. Se você pegar um handicap asiático e der o azar do Cagliari sair na frente, o Cagliari vai se fechar ainda mais, vai dificultar o cenário para a Juventus, e aí no máximo a Juventus vai conseguir talvez virar o jogo. E aí, se você pegou um menos 1,25, menos 2,25 para buscar uma odd mais elevada, você não vai conseguir às vezes buscar o resultado, porque a Juventus não vai conseguir fazer tantos gols assim no Cagliari. Então o melhor cenário seria uma Juventus na frente. Só que não dá para ter bola de cristal para saber se a Juve vai conseguir marcar ou não. Então talvez entre escolher um handicap asiático e um back a Juventus no segundo tempo, onde ela acaba sendo melhor, como a gente viu aqui, seja melhor torcer para que o Cagliari faça uma boa partida defensiva e que você pegue uma cotação mais elevada. Lembrando, quer trabalhar gols? Cagliari atrás do placar, de preferência sofrendo 2 gols. Aí é um jogo que no ao vivo pode ser interessante pensar no mercado de gols. Combinado? Jogos complementares para você fazer nessa terça-feira. Temos Copa da Holanda, infelizmente com cotações esmagadíssimas. Tem o PSV entrando em campo, tem o Feyenoord entrando em campo aqui com uma cotação até um pouco mais elevada que a do PSV, mas continua sendo muito baixa. Tem La Liga 2, aqui um jogo interessante, talvez Granada e Cartagena, porque o Granada está na 10ª colocação, o Cartagena ali quase na última colocação, e fora de casa a equipe do Cartagena só venceu 2 partidas e perdeu 8. Então tá numa fase bem ruim. Só que o Granada não é um super mandante, é um time mediano. E o mercado tá dando aqui um extremo favoritismo pro Granada. Será? Enfim, é um jogo complementar, assim como outros jogos aqui do campeonato da 2ª divisão da Espanha. É isso, vou deixar aqui embaixo o espaço para você me ajudar com informações, complementos e correções. Deixa também a sua ideia de trabalho para esse jogo da Juventus com o Cagliari. Se quiser me contar também como é que foi o seu final de semana, enfim, a gente vai trocando essa ideia. E se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal. E também vou deixar o link da minha parceira Betfair para você se registrar se você não tem conta por aqui, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado pela companhia. Espero ter conseguido elucidar alguma coisa. Lembrando, não quero te indicar nada aqui, é só para você colher informações e tomar suas decisões. Embora tenha algumas coisas, né, que você acabe pegando no ar, mas faça somente se estiver dentro da sua metodologia. Se você nem sabe o que é metodologia de trabalho, aí você vai fazer o meu curso aqui embaixo, que é gratuito, tanto no YouTube quanto no blog, para você aprender um pouco mais, porque entrar nessa área sem metodologia é praticamente estar fadado ao fracasso, tá bom? Muito obrigado pela companhia novamente, um grande abraço e até amanhã.